Bom, sou Marcelo Moreira, vamos falar um pouquinho de legislação. Aí é polêmico, hein, gente? Nessa semana agora eu recebi aí dos amigos aí no WhatsApp que estão querendo tirar uma das patas da quatro patas lá, né? As carretas quatro patas, igual aquela do Nene. É uma porcodil a quatro patas, né? Então, estão querendo tirar o eixo da quatro patas. Por quê? Não é permitido por lei, né? Não era, né? Nunca foi, acho que nem sei se vai ser, porque não existe lei para você instalar um quarto eixo. Porém, olha o perigo disso aí, gente. Também é proibido instalar eixo num bitrem curto, que é os 9 eixos curtos, né? A carreta tem que ter no mínimo, a lei diz que para você instalar um terceiro eixo numa carreta, ela tem que ter mais de 10,5 metros. Uma carreta do bitrem é 7 metros ou 7,5 metros, a carreta de um bitrem, e para ele ficar dentro dos 19,80, ele não pode passar disso. Então, esse eixo do 9 eixos também tem que ser retirado. Alguém falou em retirar eixo de 9 eixos? Mas lá na LS, nas quatro patas, já veio as duas unhas do governo. Por que o governo não mexe no 9 eixo curto também? Já que ele passou a caneta na quatro patas, passa a caneta lá no 9 eixo também. Ah, mas aí vai mexer com os agronegócios. Vai mexer com os caras que tem lá, o dono do Centrão no Congresso. Deixa isso na gaveta. Tá ilegal, mas libera ET para os caras trabalhar, porque o agronegócio não pode parar. Quer dizer, em primeiro lugar o dinheiro. Depois aí a gente vai ver a questão da lei. Se a lei existe, se ela vai ser aplicada. É igual o tabelamento do frete. Primeiro vamos ver o lucro dos grandes, né? Se a lei não for atrapalhar o lucro dos grandes, aí nós implementamos a lei. A lei existe, mas não é implementada. É igual a tabela do frete. É a mesma coisa da gente entrar num campo para jogar bola sem ter o juiz. Quando o governo fala assim, é lei de mercado, o governo sai fora. Ele está deixando uma partida de futebol sem juiz. O que vai acontecer numa partida de futebol sem juiz? Brasil e Argentina, por exemplo. Neymar no campo e, vamos dizer, o Cássio lá no gol. Que é um baita de um goleiro, que até em tamanho. Então tá o Cássio no gol, o Cássio tá pegando tudo quanto é bola. O Neymar tá chutando e fazendo um gol atrás do outro. O que os argentinos vai fazer? O técnico vai falar, ó, quebra a perna do Neymar e quebra o braço do Cássio. O que acontece? O cara vai lá dar um carrinho, quebra a perna do Neymar, o outro vai lá e dá um golpe uma trombada no Cássio e quebra o braço, desloca o ombro, quebra o braço do Cássio. Quer dizer, os dois jogadores estão inutilizados, porque não tem juiz, não tem regra. Ninguém vai expulsar ninguém do campo, não tem juiz, a partida segue. Ah, foi um jogo de corpo, vai dar o debate, tem que expulsar, não tem que expulsar. Talvez essa partida nem acabe. Por quê? Vai ficar fechar o pau dentro de campo e vai coisa. Quem vai perder? O Neymar, que perdeu as duas pernas, e o Cássio, que perdeu o braço. Quem está perdendo porque o governo não está fiscalizando e não está fazendo o trabalho de juiz da coisa? É você. Você que está atrás do volante. Você está perdendo a sua saúde porque você dirige 24 horas. Não tem regra, ninguém proíbe você dirigir 24 horas. Existe uma lei que diz que você pode dirigir 8 horas e se você não achar lugar para parar, veja bem, se você não achar lugar para parar, você pode estender a sua jornada até em 2 horas. Então você pode dirigir até lá 10 horas, né? Por dia, 10 ou 11 horas, dependendo do local de parada. O governo não fez e nem vai fazer esse local de parada, porque ele quer que você vá com a mercadoria. Porque o governo faz o trabalho de quê? De arrecadador das coisas. Ele não está fazendo o trabalho de juiz, de fiscalizador. Dentro desse estádio, vamos dizer, nessa partida Brasil-Argentina, é uma final de campeonato, tem lá, dentro do Maracanã, por exemplo, 60 mil espectadores. Onde está o governo dentro dessa partida? Que é o caso do governo brasileiro hoje. Ele está lá na portaria. Ninguém entra e ninguém sai sem pagar ingresso.
Ele tem uma parede policial pro lado de fora, dando segurança na portaria para arrecadar o dinheiro. Está usando a força pública para arrecadar o dinheiro, embolsar, quer dizer, arrecada milhões na entrada. As pessoas entram lá dentro. Depois que você passou do portão para dentro, é lei de mercado. Quer dizer, lá dentro não tem juiz naquela partida. Os caras podem quebrar a perna do outro, pode bater no outro, pode brigar. Outra coisa, a torcida pode entrar armada dentro desse estádio, porque o governo liberou as armas. Quer dizer, final de Argentina e Brasil, todo mundo armado, porque o argentino vai vir assistir uma partida dentro do Brasil, vai trazer as armas dele. Ué, os caras brasileiros estão liberados, então pode usar arma, então eles também podem usar arma. Vai entrar os argentinos armados, os brasileiros armados. Quebraram a perna do Neymar para a Argentina ganhar o jogo. A torcida brasileira não vai aceitar isso. Vocês já imaginaram no que vai acabar esse jogo? Vai acabar em guerra. Por isso que tem guerra no mundo, porque o governo se omite. Quando o governo se omite, as pessoas brigam, se matam. Mas o governo não deixa de arrecadar. Porque o governo arrecadou o imposto vendendo a arma, o governo arrecadou o imposto na entrada do estádio, o governo arrecadou o imposto na comida que está lá dentro. O cara que foi vender a comida lá dentro tem que pagar para entrar dentro do estádio e tem que pagar para alugar lá o espaço para ele vender isso aí. Então o governo só faz o trabalho arrecadatório. Os caras que estão no governo pegam o dinheiro e gastam como eles quiserem. Porque eles arrecadaram esse dinheiro e eles não têm que dar satisfação. É lei de mercado. O governo fica omisso quando ele cria a lei de mercado. Ele sai fora do negócio. Quer dizer, o governo só arrecada o dele. Se der briga, se der rolo, se qualquer coisa que der de errado, o governo não está lá. Só se eles for pôr fogo no estádio. Bom, aí começaram a pôr fogo no estádio. Aí a força policial vai lá, baixa a borracha em todo mundo, bota todo mundo para fora do estádio, acabou a partida. Mas o governo arrecadou dinheiro, as pessoas não assistiram um futebol justo, né? O Neymar lá, que é o operário, que é o motorista de caminhão, tá com as pernas quebradas, não vai poder mais dirigir, não vai poder mais jogar bola, o Cássio também não vai poder jogar bola, e a partida ninguém sabe como é que vai acabar, porque não termina essa partida, nunca. Vocês estão entendendo? A ausência do governo, o que causa nas pessoas, o que causa num setor igual o transporte, do governo não está no setor, não está ali regulamentando, não está criando a regra, não está fazendo o papel de juiz. Que nem o Inmetro. O Inmetro criou o tacógrafo. Está lá. Cada 2 anos você tem que ir lá pagar o negócio do tacógrafo. Mas qual que é a função do Inmetro? É só arrecadar o dinheiro do tacógrafo? Não. A função do Inmetro é estar lá na estrada, no posto policial, lá com a guarita dele, fiscalizando se você está realmente cumprindo o horário daquele tacógrafo. Se você está respeitando as velocidades daquele tacógrafo. A parte fiscalizatória o governo deixou para o mercado. Quer dizer, você anda quanto que você quiser na BR. A polícia está lá para te prender, o policial rodoviário está lá para te prender. Se der alguma coisa de errado, der algum bater, der algum acidente, constar naquele tacógrafo que você está com excesso de velocidade, o policial vai te prender. É o que eu falei, o policial só vai entrar em campo quando tiver todo mundo se matando. Ou quando morrer alguém dentro do estádio, quando começar o povo se matar, entra a polícia e aí aparta a briga. O governo está agindo dessa forma. Quer dizer, quando deu um acidente lá na estrada, aí eles vão olhar o tacógrafo. Daí já morreu a família, o cara já passou em cima da família, ele já rodou 24 horas. Quer dizer, aquele acidente podia ter sido evitado se tivesse a fiscalização. Se o governo tivesse agindo como juiz da partida. Se ele tivesse lá na estrada, fiscalizando se aquele caminhão está andando dentro do horário. Entenda por que as coisas não funcionam. Porque o governo se omite. Quando o governo fala mais Brasil, menos Brasília, tem regra demais Brasil? Tem. Tem muitas regras aí que a gente sabe que elas são corporativas, são para favorecer as corporações, as empresas, obrigar você a comprar tal produto. Isso existe. Mas a maior parte das regras são para esse tipo de coisa, para as pessoas não se matar, para as pessoas
conseguir produzir de forma justa, para que os dois times tenham a chance de ganhar. Senão, o dono da bola vai ganhar, porque ele é dono da bola, né? Só vai ter jogo se tiver bola no campo. Eu sou o dono da bola, então se eu não ganhar, ninguém joga. É assim. Desde criança é assim. Desde quando nós jogava bola na rua é assim. Quando não tem os pais ali, um pai ali, ó, a criançada é assim. Os moleques vai ter sempre querendo um matar o outro, quebrar a perna do outro, trapacear para ganhar o jogo. Mas se tem um pai lá, um professor de colégio, um adulto ali fiscalizando aquelas crianças, eles vão jogar bola, não vão se matar e não vão se quebrar. É assim que o governo tem que agir, como pai, como fiscalizador, como juiz da partida. E o governo não faz isso. É o caso do tabelamento do frete. Saiu a tabela do frete. Quem tinha que fiscalizar? A tabela existe, a lei existe. Mas não tem um fiscal numa entrada de Porto. Já viu um fiscal, um terminal da NTT na entrada de Santos, pegando nota por nota, igual eles fazem com o imposto. Você passa no posto fiscal sem carimbar a tua nota, a polícia vai atrás e te prende. Você passa num posto fiscal sem declarar nada para a NTT, você passa. Você passa num posto fiscal sem declarar nada para o Inmetro, você passa. Você passa num posto fiscal sem declarar nada para o CONTRAN, você passa. Por quê? Não há o interesse do governo, né, em fiscalizar isso, porque ele não ganha com isso, né? O negócio dele é arrecadar dinheiro. Ele cria a regra, arrecada o dinheiro e o mercado que se vire. Só que esse mercado que se vire, o grande sempre vai esmagar o pequeno. Vamos fazer um caso dos aplicativos. No caso dos aplicativos de frete, o Uber, esses aplicativos que tiraram o serviço dos taxistas. Os taxistas são sujeitos a um monte de regra, né? Eles têm que ter placa vermelha, eles têm que ter a lei do horário, eles têm que cumprir a lei do horário também, igual nós, motoristas, são motoristas profissionais. Então, as regras que se aplicam a um motorista de profissional igual a eu, se aplicam a um taxista. Ele tem que cumprir as regras também, né? Um fiscal da prefeitura vai lá, pode pegar e caçar a licença do táxi dele, né? Porque ele não está cumprindo as regras. Mas um cara do Uber não. Vocês já entenderam o tamanho da escravidão que o Uber criou? Ah, é uma coisa boa, as pessoas andam de graça. Mas você já pensou que aquele cara que está lá dirigindo o Uber, e ele só pode trabalhar 8 horas por dia, igual você que trabalha no comércio, cumpriu as suas 8 horas, você vai para casa. Mesmo que você queira fazer hora extra, chega num ponto, a lei não permite, existe o banco de horas, você vai ter que ficar em casa sem poder trabalhar. Por que existe esse negócio? Um limite de horas. Porque o ser humano tem que ter lazer, ele tem que ter vida, ele tem família, ele tem que dedicar a família dele, né? E a questão da saúde. O estresse, a pessoa que trabalha além desses horários, ele vive estressado. E o estresse mata. Ele destrói a pessoa, ele acaba com a saúde da pessoa. Então, eu que trabalho no caminhão, eu sei que é isso. Se você ficar muito tempo dirigindo, muito tempo ali trabalhando no caminhão, você estressa. Você estressa, é a mesma coisa você tomar uma droga, excesso de adrenalina no corpo. Você fica de um jeito que você vê uma pessoa, você tem vontade de matar essa pessoa. Você fala bobagem, você xinga as pessoas, você maltrata as pessoas, você vira bicho quando você ultrapassa o limite de horas que você está trabalhando. Isso acontece muito. Você fala, os motoristas são mal educados. Nossa, esses motoristas são mal educados, são tudo estressados, são tudo nervosos. Excesso de hora de trabalho. Pega esse senhorzinho de caminhão, que são mais velhos, que não cumprem jornada alongada, os caras mais jovens aí em caminhão, mais velhos, aliás, em caminhão, dono de caminhão, o cara já dirige mais tranquilo, para dormir. Você nunca vê um cara desse estressado, você nunca vê um cara desse desacatando alguém ou fazendo uma cagada, jogando o caminhão em cima dos outros. É muito raro você ver isso. Porque esse cara cumpre a jornada, ele já tem o ganho dele, ele não tem mais que correr atrás de filho, ele não está estressado. Então a lei vem para você não se estressar. Se você estressar, você vai fazer cagada, ou você vai descarregar em cima da sua família, ou você vai descarregar em cima de uma pessoa que não tem nada a ver. Às vezes um cara que está te atendendo lá para entregar uma nota, a nota atrasou, às vezes não é culpa do cara, mas você vai querer matar esse cara.
entende? Então, por isso que existe a jornada de trabalho. E existe em todos os países do mundo. Aí vem um Uber da vida e não tem fiscalização. Porque aqui não é considerado uma carona. Você está dando uma carona. Quer dizer, você pode rodar 24 horas dirigindo um Uber. Entendeu? Você pode ter uma ou duas contas no aplicativo Uber, né? E troca de carro. Tenho 2 carros, dirijo um carro, daí, digamos assim, mesmo que o aplicativo limite esse carro de rodar, eu pulo para outro carro, com outro nome e roda 24 horas, não tem fiscalização. O taxista tem. A prefeitura está ali, porque ele é obrigado a ficar naquele ponto. Então a prefeitura pode passar ali nos pontos e ver se o taxista já cumpriu a jornada dele de trabalho. Então por isso que troca de motorista de táxi. Você é mais seguro andar num táxi porque o cara está ali, troca de motorista. Agora tem Uber que às vezes roda 24 horas. O cara está usando cocaína, o cara está usando droga igual motorista de estrada. Então o risco é grande. Né? O risco de você sofrer um acidente é grande. Embora você esteja pagando mais barato, é vantajoso você economicamente. Mas se você for ver o mal que isso está fazendo para aquela pessoa que está dirigindo, é muito grande. Aí esse aplicativo, ou esses aplicativos que existem por aí, né, a maior parte deles foram criados para criar um regime de produção. Quando você regime, tem que produzir, o ser humano tem que produzir, tem que ter produção, senão não ganha dinheiro. Só que aí, para um ser humano, existe um limite de horas. Uma máquina roda 24 horas, o carro roda 24 horas. Mas o ser humano não roda 24 horas. E aí é que está o negócio. O cara, quando cria a regra, ele pensa, o carro pode rodar a noite inteira, dia e noite. Então ele vai botar um preço no valor daquela tarifa lá embaixo. Ele vai fazer um cálculo. Se o cara rodar 24 horas, ele ganha tanto. Igual um taxista que dirige 8 horas. Por isso que a tarifa é mais baixa. O cara vai dirigir 8 horas, ele tem que cobrar mais caro. Ele não vai poder rodar as 24 horas. A lei não permite. Mas aquele que trabalha no aplicativo pode rodar 24 horas. Por isso que a tarifa pode ser mais baixa. As pessoas falam, mas os táxis estão roubando. Ele não está te roubando, ele está cumprindo a lei. O cara lá do frete está querendo muito no caminhão. Ele está cumprindo a lei. Você acabou o teu horário de trabalho e vai para casa. Não vai para casa? Ou você fica 24 horas dentro da empresa? Não fica. Por que um motorista tem que dirigir 24 horas? Para te servir. Ou para servir uma empresa. Quer dizer, você já pensou, parou de pensar, se você que está me assistindo aí não está escravizando pessoas, você também não é um senhor de escravos. Você já imaginou? Mas esse cara está sobrevivendo, ele está ganhando dinheiro dele, igual o presidente fala, tem que deixar os caras trabalhar. Mas, gente, é que nem eu falo, se você não criar regra, as pessoas vão ser escravizadas. Veio o inteligente, ele vai ter milhares de pessoas trabalhando para ele na produção. No caso do caminhão a mesma coisa, aqui na safra de soja é a mesma coisa. Os caras trabalham 24 horas para as empresas porque eles pagam um pouquinho. Se você não trabalhar muito, você não consegue ganhar. E aí que está o problema. Para você trabalhar o muito, você tem que rodar 24 horas. Aí você está virando um escravo. Quando você vira um escravo, o que acontece? Você começa a matar pessoas, você começa a roubar dos outros, você vai ter que passar por cima dos outros. Vira aquele jogo de futebol sem juiz. Tá? Eu te pergunto, cadê o juiz dessa partida? Onde que está o juiz dessa partida? Para você e pensa, se você só está pagando a entrada do estádio e se você está tendo a segurança lá dentro, que ninguém entrou armado naquele estádio, está liberado as armas, todo mundo pode entrar armado dentro do estádio. Como é que você vai assistir uma partida de futebol se o cara do seu lado está com 38, o lado de cá está com fuzil? É a mesma coisa que você assistir uma partida de futebol na favela, né? Quem que vai lá assistir uma partida de futebol de traficante na favela? Quantas pessoas vão lá? É muito pouca gente. Quer dizer, para a economia de um país, esse tipo de administração, esse tipo de pensamento é ruim. Por quê? Afasta as pessoas, a pessoa contribuinte, a pessoa que pode pagar e ir lá assistir essa partida, quando você se omite, essa pessoa
se afasta disso, porque ela não vai correr risco de vida, ninguém vai. O cara vai assistir isso em casa, vai assistir na televisão, né? A partir do traficante lá, o cara vai filmar com a câmera, mas vai filmar a câmera lá 3 km longe, onde a bala do fuzil vai 2 km, então ele tá com a câmera que puxa 3 km. Tá filmando a partida 3 km longe, entendeu? Aí tá transmitindo aquela partida e o cara vai assistir em casa, é assim que é. É assim que acontece hoje. Porque ninguém pode ir no estádio, porque o juiz não está lá, a segurança não está lá, a segurança está para lado de fora. Só entra dentro da favela quando a coisa começa a desandar. Quando os caras começam a brigar entre si. Se eles não brigassem entre si, a polícia nem entrava numa favela. Entenda que a função do governo é essa. É de juiz, é de mediador, ele tem que estar ali dentro do campo. Você não vê um fiscal na estrada de Inmetro, você não vê um fiscal na estrada de ANTT, você não vê um fiscal na estrada de CONTRAN, tá? Cuidando se a pessoa está cumprindo a jornada, se aquele caminhão está andando sem freio, se aquele caminhão está andando, descendo uma serra sem freio, se aquele cara lá está bebendo na estrada e está usando um ilícito, um tóxico para poder estar dirigindo. Quer dizer, o policial está sempre fazendo ocorrência. Ele está sempre fazendo ocorrência. Dificilmente se vê um policial rodoviário na guarita. Eles trabalham muito, muito. Eu não posso pôr a culpa no policial rodoviário. Por quê? Eles são minoria. Tem milhões de pessoas na estrada. Aí já tentaram fazer uma fiscalização lá, mas puseram um posto da NTT ali na GO, acho que é 010, acho que é uma coisa assim. Ou é na BR-010, aquela que vai de Anápolis para Brasília. Colocaram a fiscalização da NTT ali, mas colocaram no posto policial um fiscal só lá fiscalizando 300 caminhões. Entupiu a BR, não funcionou. Por quê? O fiscal tem que estar no embarque e no desembarque, não lá no meio da estrada. O fiscal tem que estar lá no terminal, lá onde é entregada a mercadoria, lá onde está carregando a mercadoria. Ah, mas no caso de mercado, lá no posto fiscal. Onde está sendo fiscalizada as mercadorias? Onde você carimba a nota? Lá que tem que estar o fiscal. Não lá na guarita do policial rodoviário federal. O policial rodoviário federal ele está lá para ocorrência de acidente, para fazer os boletins de ocorrência. Ele já tem o serviço dele. E ele não dá conta, né? É multa de trânsito, excesso de velocidade, ele está ali para isso aí. O fiscal está ali. Agora essas partes de fiscal, de horário de trabalho, regulamentação de caminhão, as partes de pneu, parte de freio, essa fiscalização, ela tem que ter o posto dela lá junto, lá com o posto fiscal, tal, lá e já vai carimbou a nota, passa lá no Inmetro, passa lá no coisa, já fiscaliza o carro, vai embora. Já vai parar ali, já vai fazer toda a fiscalização. Balança, tudo ali junto. Que adianta botar uma balança no meio da estrada? Para quê? Só para arrecadar. Vai arrecadar, porque o cara vai lá, carimba a nota, balançou, está com excesso. Mas o fiscal não vai reter aquela carga. Porque não tem fiscal lá da Secretaria de Fazenda. Aquela carga vai embora. Se é no posto fiscal, está retido. Está sem nota, está sonegando. Então, a barreira fiscal ela tem que existir. Quando o Estado de São Paulo não tem barreira fiscal. Ó, que paraíso que é o Estado de São Paulo. Eu não vi posto fiscal ainda no Estado de São Paulo, em lugar nenhum ali que eu conheça que tenha posto fiscal. Existia há muitos anos atrás. Arrancaram tudo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo não tem interesse em fiscalizar nada. Ele é um país, é um Estado que tem uma indústria muito forte. O que ele quer? Ele quer vender. Se vai com nota ou se vai sem nota, o negócio do Estado de São Paulo é produzir. Ele já recebe na fonte. Então, é um Estado que não tem regra. Por isso que tem tanto tráfico, tem tanto roubo dentro de São Paulo. Não há fiscalização. Existe os policiais lá coibindo um excesso de velocidade, uma ultrapassagem, só. Mas não existe fiscalização de mercadoria. Por que tem tanto roubo de carga dentro de São Paulo? O cara sabe que lá não tem fiscalização. O ladrão sabe. Entrou para dentro, tchau, é nosso. Ninguém vai rastrear se aquele caminhão entrou dentro de São Paulo. Não tem rastreamento, não existe. O governo não está presente lá
fiscalizando as cargas que entram e saem dentro de São Paulo, se aquela carga é de tráfico, se não é de tráfico, de droga, se aquela carga é lícita, se não é ilícita. Antigamente tinha isso, hoje não tem. Por que será que São Paulo não tem? Já se perguntaram por que eles tiraram o juiz da partida? O Estado do Mato Grosso tem. Ah, mas é interesse do Estado do Mato Grosso, não tem indústria, então o Estado do Mato Grosso tem que arrecadar o ICMS da indústria de São Paulo. Se em São Paulo não fiscaliza, o Estado do Mato Grosso vai ter que ter o fiscal, né? Que a mercadoria vem de lá para cá, aí vai carimbar as notas. Automaticamente o Estado do Mato Grosso está fazendo o trabalho que São Paulo tinha que fazer. Como São Paulo não faz, o Mato Grosso faz, porque senão ele não recebe o ICMS, né? Então tá esse jogo de empurra. Goiás tirou o fiscal. Por quê? Começou a industrializar o Goiás. Todo lugar que tem indústria, os fiscal some. Por que será isso? Então eu acho que aí entra o tal do governo federal. Cadê o juiz dessa partida? Esse juiz está na porta do estádio só arrecadando? Por que ele não está lá dentro da partida participando? Aí depois fala, ah, tem roubo, tem sonegação, tem coisa errada, o cara usa droga, tá matando família, vem um cara de uma ONG, ai meu Deus, milhares de pessoas mortas no trânsito. Mas esse cara sabe o motivo que está acontecendo isso? É fácil culpar um coitado que está atrás de um volante lá, aquele motorista é o mal, o culpado é um motorista. Mas o motorista é o Neymar, gente, ele está na partida jogando. Ele está ali pago para aquilo, e se ele não jogar a bola dele, ele não ganha o salário dele, não leva o dinheiro dele para casa. Tá? Ele está correndo o risco de perder as duas pernas porque lá não tem juiz. É a mesma história que estou te contando. O motorista está na mesma situação. A ausência do Estado na fiscalização causa essa desordem. E aí vem esse problema de hoje aí. Caminhão foi montado com eixo, quarto eixo. Saiu licença para esses quarto eixos. Agora o governo vem e manda retirar esse eixo. Quer dizer, como foi permitido colocar o eixo nesses caminhão? Como que esses caminhão passou na estrada? Está trabalhando para cima e para baixo? Sem ninguém falar nada, está errado isso aí. Como que as empresas estão manifestando essas cargas? A NTT está liberando que você carregue fora do padrão, né? Por isso que eu falo que tem que ter um padrão de caminhão dentro do país, né? E um limite máximo de carga. Se tivesse aquele limite de PBT, que o carro não pode carregar excesso, essas LS nem carregava. O cara ia carregar 32 toneladas só no LS, ele não ia botar um eixo a mais. Como não trava a nota, ele põe um eixo a mais na LS. O guarda lá ele vai contar os eixos, a balança vai contar os eixos, ele vai passar na balança e vai passar no guarda. Né? Mas aquilo está irregular. Está irregular aquele eixo. Aquele eixo, no artigo 8º lá do CONTRAN, ele é proibido ser instalado no caminhão de menos de 10 metros. Tem que ter mais de 10 metros de comprimento para poder instalar um eixo auxiliar. Quer dizer, a carreta já sai de fábrica dentro do padrão, se você botar mais um eixo, ele sai do padrão. O bitrem já sai com 7,5 metros, se você colocar mais um eixo, ele vai sair do padrão. Quer dizer, é irregular, está ilegal. A lei diz isso, está lá claro no artigo 8º. Né? É proibido, está lá o artigo das proibições do CONTRAN. É proibido instalar esse eixo. Como que esse cara passa todo dia na frente do policial rodoviário? Como que a empresa carrega e a nota dele não é travada? Tá lá, você pode olhar nas empresas, tá lá a tabela de carga que esses caminhões levam. Né? Tem empresas comprando isso e sendo fabricado dentro do Brasil. Como que está acontecendo isso? Por quê? Os caras estão pagando imposto desse eixo? Estão pagando imposto. Os caras estão pagando a vistoria do Inmetro desse eixo? Estão pagando a vistoria do Inmetro desse eixo. As licenças estão saindo? Estão saindo. O governo está arrecadando isso aí. O governo arrecadou. Quem tinha que pagar hoje para tirar esses eixos? O governo tinha que arcar com essa despesa. Se o governo arrecadou, permitiu isso aí, o governo tinha que pagar. Indenizar, aliás, esse cara que tem que tirar esse eixo hoje do caminhão. Porque se o governo permitiu que fizesse um negócio errado, né, tantos anos, e agora ele quer retirar esses eixos.
vai dar briga na justiça. Como já tem as liminares, liminar. Por que esses 9 eixos estão até hoje? É liminar. Né? Por que o governo está lá na ET libera esse caminhão para autorização especial de tráfego? Por que o governo libera tanta autorização especial de tráfego? O cara tem que ter uma justificativa de uma carga especial para pegar um AET. Onde é que soja é carga especial, gente? Pensa na sua cabeça, uma carga de soja é uma carga fora de padrão. É uma carga granel, você pode colocar 1 quilo até 100 quilos, 1000 quilos, 10 mil quilos. Você fraciona essa carga, é uma carga. A ET é para cargas que não podem ser fracionadas, como uma peça gigante que você não pode cortá-la no meio para carregar no caminhão. Aí você precisa de uma autorização especial de tráfego, como o caso dessas turbinas aí de usina, essas grandes peças industriais. Grão não é peça industrial, o grão é fracionado, um tanque de combustível. O líquido é fracionado, se você quiser levar 200 ml, se você quiser levar só um caroço de soja no seu bolso, você leva. E você está transportando soja. Quer dizer, a ET foi criada para as cargas que não têm condições, são cargas especiais. Agora libera para todo mundo isso. Qualquer um vai lá só com eixo no caminhão, pega um AET e está legalizado. Essas quarto eixo está acima do comprimento do caminhão LS. Tem que ter 14 metros e pouco para poder botar aquele dito eixo. Tem lugar que elas não fazem rotatório, porque é muito comprido. Aí ele precisa da autorização, porque aquela autorização vai dizer qual rodovia que ele pode trafegar, que não vai pegar rotatório, que aquele caminhão não vai ficar enroscado numa ponte. Entendeu? Mas daquilo ali não é para ser liberado para puxar grão, para puxar soja, para puxar combustível, para puxar cargas divisíveis. Isso é para cargas indivisíveis. Então, quer dizer, alguém está arrecadando com isso. Quem está arrecadando é o governo. Quem regula isso? O Ministério da Infraestrutura, que é responsável por todas essas agências. Eu acho que agora o governo está enxergando isso aí, porque está tendo esses fóruns, né? E as pessoas estão batendo em cima disso. Mas por que já não fazer uma padronização da frota nacional? Né? Vamos padronizar os caminhões, vamos deixar tudo dentro de um padrão, igual é o Mercosul, né? Acaba com essa bagunça de salada de eixo. O caminhão é LS, o caminhão grande é lá 9 eixos, e o caminhão pequeno lá é até trucado, né? Aí esses bitruque, truque não sei o que espaçado, Vanderleia, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3. Para que tanto caminhão assim? Para que tanto eixo? Isso é só comércio, isso é só um lobby da indústria. Só que a indústria, que nem o caso da guerra, fabricou aquela quarto eixo lá. Se está ilegal isso, e as carretas que saiu de fábrica da guerra? E as carretas 9 eixo curto que saiu de fábrica da Noma? Como é que o governo vai fazer com isso? Quem que vai indenizar o dono dessas carretas? O proprietário agora vai cobrar de quem? Acho que a guerra até faliu. Vai cobrar de quem? Eu acho que quem tinha que ser cobrado e indenizar essas pessoas é o governo, porque o governo permitiu, o governo que fez a coisa errada. Se estava fora da lei, como que esses caras conseguiram instalar e rodar tanto tempo com o negócio fora da lei? Eu acho que agora é a hora da pessoa entrar na justiça mesmo e cobrar do governo, né, a regulamentação dessas carretas ou então a indenização no caso dele ter que tirar esse eixo, né? Alguém tem que pagar por isso. Não é eu, consumidor palhaço, que vou ter que embarcar com isso cada vez que acontece um negócio desse. Por quê? Ah, você instalou, você sabia que é irregular. Mas se eu não instalasse esse eixo, aumentou a capacidade do meu concorrente. Se eu não instalar o eixo e não trabalhar errado, eu também não vou ganhar dinheiro. Porque quando aquele cara instala um eixo a mais, o frete cai e aí eu não consigo ganhar dinheiro com a minha 3 eixos. Eu tenho que ter uma 4 eixo. O mercado se ajusta àquele equipamento automaticamente. O frete vai para baixo. Então, o governo cria essas cagadas. Vamos falar a verdade, cagada. E aí quem se lasca é o setor de transporte, que nem eu falo. Toda vez que o juiz não está na partida, acontece isso. E agora quem está sendo penalizado? O jogador que estava jogando no campo, que perdeu as pernas, agora vai perder uma das patas, né? Vai ter que tirar o eixo. Agora eu quero ver se eles vão conseguir tirar o eixo dos 9 eixos também.
Tem que, você tá aí com a 4 patas, dá duro em cima. O 9 eixo curto tem que tirar o eixo também, que aquilo lá também tá irregular. Ele também é proibido de ter aquele eixo ali. Se tem que tirar da 4 patas, tem que tirar do 9 eixo curto. Aí eu quero ver se eles vão tirar dos agricultores, né, do agronegócio, esses 9 eixo curto. Eu quero ver se o governo vai ter o peito para fazer isso. Porque se está irregular a 4 patas, está irregular o 9 eixo também. Se a lei existe para um, tem que existir para todos, gente. Tá? Para todos. Tem que bater duro, tem que se manifestar, tem que protestar contra isso aí. O governo tem que tirar, então, o eixo do 9 eixo também. 9 eixo curto não pode existir mais. Se não pode ter carreta com 4 eixos, não pode ter 9 eixo curto também. Está lá no artigo 8, menos de 10,5 metros não pode ter um terceiro eixo no caminhão. E as carretas de 9 eixo curto é no máximo 7,5 metros de comprimento. Então está totalmente fora do padrão. Entendeu, gente? Fique esperto, entra na justiça, pega um advogado, não vai tirando o eixo do seu caminhão não, porque isso ainda vai dar muita conversa ainda. E eu já vi que os 9 eixos já teve essa conversa e até hoje estão rodando os 9 eixos aí. Então você que tem uma 4 eixo, pega um advogado e entra na justiça. Se é a lei para um, tem que ser lei para todos, tá, gente? E vai rodar com o teu caminhão, vai trabalhar, porque esse governo aí, esses governos, né? Não é esse governo, é esses governos que isso aí já vem de anos, né? Eles vêm se omitindo de fazer o papel de juiz da partida. Quando ele se omite, dá essas coisas. Aí dá essas coisas, nós cidadãos temos que recorrer à justiça. Entrar na justiça e meter liminar, que aí o Supremo vai ficar doido lá. Vem 50, 100 mil liminar lá. Aí eu quero ver julgar 1000 liminar num dia. Aí vai vir um Fux da vida, vai fazer o que fez com a tabela do frete. Cancela todas as liminar, até o governo não resolver isso, não se julga mais nada. Aí você vai rodar com seu caminhão para lá e para cá, até o governo resolver isso. Porque quem tem que resolver isso é o governo. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje.